Olá, jovem! Desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação. Você já sabe. E hoje vou fechar aqui um ciclo de 3 ou 4 vídeos que eu fiz abordando a crase. Sim, essa vilã que assola tantas pessoas que perdem nota na redação. Mas hoje, como é o fechamento, eu vou falar sobre os usos facultativos da crase e também alguns casos especiais, algumas exceções, porque eu já abordei os usos obrigatórios e os usos proibidos. E agora a gente vai abordar esses casos específicos aí. Não sabe do que eu tô falando, tá viajando na maionese, escorregou na margarina, bateu a cabeça no pão? Calma! Cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes e esse é o Redação Pública, o canal que aborda a redação de uma forma descontraída. Mas aqui a coisa é séria. Por quê? Porque eu quero que você alcance a nota que você precisa para acessar a vaga que você quer. Comigo foi assim. Aqui tem coragem. Eu quero que com você seja também. Por isso que eu já te convido a se inscrever. Por quê? Porque quando você se inscreve, esse robozão entende que o canal aqui tá te ajudando e pode ajudar outras pessoas, entendeu? É meio que um resultado, meio que um puxa o outro. E, obviamente, envia sua redação aqui nos comentários, porque quando você envia sua redação, eu corrijo publicamente, entendeu? Redação pública. Aí você é ajudado, outra pessoa é ajudada, todo mundo é ajudado e a ideia é ajudar todo mundo. Beleza? Muito obrigado. Tendo dito isso, vamos direto ao assunto, que é falar sobre os usos facultativos. Primeiro de tudo, sabe o que é facultativo? Sabe o que é facultativo? Facultativo é aquilo que não é obrigatório, mas você tem que ter um cuidado. Por quê? Uma vez que não é obrigatório, você não tá só liberta de não usar a crase. Não se trata disso, se trata de ter um padrão. Vou mostrar alguns exemplos aqui para você entender do que eu estou falando, né? Se eu estou falando de usos facultativos, ou seja, usos que não são obrigatórios, logo eu estou levando em consideração o seguinte, as exceções principalmente. Por que é facultativo na frente de nomes próprios femininos? A gente viu nos usos obrigatórios que na frente de substantivos femininos você deve usar a crase, quando há necessidade pedida pelo verbo ou pela palavra anterior ali, né? A gente entendeu que crase é preposição mais artigo. Só que nome próprio feminino, o uso do artigo definido ou não na frente da palavra, né, desse nome próprio feminino, ele é facultativo. Porque a gente tem uma questão aqui, ó, eu vou até entrar na tela para poder fazer mais conexão com você. A gente tem uma questão cultural que tem um padrão de língua, né, que ele é prestigiado, que a gente chama de norma padrão. Esse padrão toma como base o português falado numa certa região do Brasil, em geral sul-sudeste. Estou falando isso porque tem capitais do norte e nordeste em que a ocorrência do artigo é menor. Por exemplo, em Salvador, eu vivi em Salvador, né? Tive a graça divina aí de viver em Salvador por 10 anos. Em Salvador, as pessoas usam menos o artigo definido. Então, quando vão perguntar, cadê Meire? Vou perguntar assim mais o popular, cadê Meire? Ninguém fala, cadê a Meire? Cadê o João? Ninguém fala assim. As pessoas falam mais, cadê Meire? Cadê João? E esse uso ou não do artigo na forma popular, na forma que nós chamamos de vernacular, oralizada, ele às vezes interfere na escrita. Por quê? O padrão da língua portuguesa é crase, ele é preposição mais artigo. No padrão de fala do sul-sudeste, a gente tem a demarcação do artigo. Então, quando eu tenho esse exemplo aqui, ó, enviei cartas a Meire, por que nesse caso aqui a gente tem como uso facultativo a crase? Porque eu posso dizer enviei cartas a Meire ou enviei cartas a Meire. Tá entendendo? Um A é de enviar, quem envia algo a alguém. Mas o outro A, nesse caso aqui do acraseado, ele é por causa do artigo que é permitido na frente de um nome próprio feminino.
Só que esse mesmo nome próprio feminino, em outras regiões do Brasil, não vai precisar usar o artigo definido aqui, como eu dei esse exemplo de Salvador. Então, antes de nomes próprios femininos, adotou-se o uso facultativo. Só que agora vem o alerta. Como o uso é facultativo, você precisa adotar um padrão. Vamos dizer que você usou sem a crase no começo de uma redação, falando, né, usando um exemplo menos de nome próprio. E no final dessa mesma redação você usou com a crase. O fato de ser facultativo não te libera para você usar quando quiser. Dentro das 30 linhas da redação do Enem, você vai precisar manter uma coerência. Se você usou no primeiro parágrafo, lá, um uso facultativo, você abriu mão de usar. Não vou usar porque não precisou. Pronto, beleza. No último parágrafo, ocorreu a mesma situação, você não vai usar também. Entende? Você precisa manter uma coerência, porque algum dos dois precisa ser tomado como base. O corretor ali, ele tá com o olho preparado para ver. Ah, mas se é facultativo, sim. Só que ele pode não tirar a nota de você dentro de uma competência 1, mas ele pode avaliar como organização textual, né, que já tem a ver com a competência 2, como algo que não há um padrão ali, tá bom? Então tenha cuidado com isso, adote um padrão, é isso que eu quero que fique para você dessa aula. Adote um padrão antes de nomes próprios femininos, já que você já entendeu que a regra básica é preposição mais artigo. O nome próprio feminino está admitindo o artigo ou não está? Você vai adotar esse padrão aí para as suas escritas. Da mesma forma que personalidades ilustres, elas não vão admitir o uso. Então não acontece crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres. Eu tô passada, chocada. Por quê? A norma culta não usa artigo definido para personalidades conhecidas, ilustres. Então, Cecília Meirelles, uma escritora conhecida, Clarice Lispector, outra escritora conhecida. Então, a cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, quando algo é em homenagem a alguém. Só que esse Clarice Lispector aqui, ó, esse nome, ele abre mão de usar o artigo definido, porque nós já sabemos quem é. Da mesma forma acontece em seu discurso sobre poesia, fez referência a quem faz referência a algo. Só que Cecília Meirelles não precisa usar o artigo porque é nome de personalidade ilustre. Então esse é um detalhe que você precisa ter, às vezes, né? Redação é comum, em redação a gente ter às vezes fazer uma citação, uma referência, uma alusão a alguma personalidade ilustre, então é importante ter esse cuidado, tá bom? Ter esse repertório aí. Da mesma forma, eu, por exemplo, nos usos obrigatórios, a gente mostrou como que na frente de horas exatas é necessário usar a crase. Nos usos proibidos, a gente mostrou como que na frente de numeral não pode usar a crase. E agora eu vou te mostrar um uso facultativo que mistura preposição com essa coisa de usar ou não um artigo ali. No caso, olha só, depois da preposição até, antes de substantivo feminino, então vai ser facultativo. Por quê? Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Mas você também pode grafar, não desistiremos, iremos até as últimas consequências. O que está acontecendo nesse segundo caso? Quem vai até a. E aí você tem o as últimas aqui, então você tem uma preposição, mais outra preposição que é o a, mais o artigo no plural, formando esse a craseado aqui. Então, até as. Preposição até mais preposição a mais artigo as. Preposição até mais artigo as. Então, antecedendo substantivos, no caso aqui, né, consequências, porque últimas não é o substantivo, é o adjetivo da palavra consequências, antecedendo substantivos femininos, tendo a palavra até, né, a preposição até, o uso ou não de crase, quando você estiver usando aqui assim, né, essa forma, ele vai ser facultativo. De novo, a dica, adote um padrão, beleza? E vamos ver agora aqui alguns casos específicos, porque se a gente viu casos, então, que são facultativos, agora olha esses casos específicos aqui que eu preparei pra gente, ó. Deixa eu sair de tela aqui para não cortar. Antes de nome de localidades. E aqui, né, uma atenção para localidades, por quê? Localidades que admitem a anteposição do artigo, admitem o uso de artigo,
eles vão ter, então, o uso de crase. Agora, localidades que não usam o artigo, você não vai ter. Na aula sobre os usos obrigatórios, teve um caso lá de chegaremos a Brasília às 10 horas. E aí eu comecei ali a explicar como que essa relação com o nome da cidade vai definir o uso ou não da crase. Aqui já saiu da questão de ser facultativo ou não. Aqui são casos que a gente está chamando de casos específicos. E olha só, vim da Bahia, estou na Bahia, vou à Bahia, porque quem vai a algum lugar e Bahia precisa do artigo definido. Diferente de Brasília, vim de Brasília, estou em Brasília, vou a Brasília, porque quem vai a Brasília não admite o uso de artigo. Ninguém fala estou na Brasília, vim da Brasília, né? Você acaba passando a ideia de que você veio do carro Brasília, que você está no carro Brasília, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não cometer esse tipo de equívoco. E a gente também tem que ter cuidado quando a gente tem um adjunto adnominal que determine a cidade. Por exemplo, eu tenho aqui, o adjunto adnominal é dos estudantes brilhantes. Esse dos estudantes brilhantes, ele está funcionando como adjunto adnominal do nome Basilides. Basilides é uma escola aqui de São Paulo. Então, cheguei a Basilides dos estudantes brilhantes. Então, tem adjunto adnominal que está determinando a cidade, eu preciso, que está determinando, né, o local, né, você vai ter o uso de crase. Regressei a Carapicuíba de minha infância, que foi onde eu cresci. Então, Carapicuíba de minha infância, adjunto adnominal, que está caracterizando Carapicuíba, logo você vai precisar usar a crase. Porque quem regressa a algum lugar. Que lugar? A Carapicuíba de um tempo. Quem chega a algum lugar. Que lugar? A um lugar de estudante. Então o adjunto adnominal acaba fazendo com que o substantivo receba um artigo definido na frente dele, causando o uso da crase aqui. E a gente também tem, antes da palavra terra, esse cuidado, né? Só ocorre quando a gente tem o sentido de planeta Terra e de localidade. Não quando a gente está falando sobre a terra, né, vermelha, batida, o chão e etc. Então, eu fui à terra onde meu pai nasceu. A terra não é a terra, né, ali adubada, é o local. Então, tem que usar a crase. O astronauta regressou à Terra 30 dias após sua partida. Terra, né, com letra maiúscula, é o planeta Terra. Agora, os marinheiros chegaram à Terra de madrugada. Como é terra, não terra de local, mas chegaram à terra de areia, praia, né? E aí não confundir praia e areia com local, entender que é só o substantivo que designa, né, esse elemento da natureza ou uma parte do ambiente. Aí você tem um chão que é indeterminado, você não precisa usar a crase, porque quem chega a algum lugar, só que esse terra não está precisando do artigo aqui. Agora, planeta Terra, a terra, né, do caso que vem da expressão planeta, né, do nome, esse terra, então ele vai receber o artigo, assim como terra de localidade vai receber o artigo. E antes da palavra casa, também, se tem adjunto adnominal, usa-se crase. Se não tem adjunto adnominal, não usa-se crase. O que é adjunto adnominal? É aquilo que vai complementar o sentido, principalmente, de algum outro substantivo. Regresso a casa sempre que posso. Casa é o elemento aqui, o substantivo. Quem regressa a esse substantivo, que no caso é objeto indireto, né? Quem regressa a algo, está fazendo papel de objeto indireto. Não é o foco agora. O adjunto, ele não está acontecendo aqui. Agora, quando eu tenho algo que está qualificando a casa, regresso à casa de meus pais é o adjunto adnominal, porque ele está agindo junto com o nome principal que está fazendo o papel de objeto indireto. Objeto indireto porque está necessitando passar por uma preposição. Nesse caso, essa preposição se juntou com o artigo que é pressuposto aqui em casa por conta desse adjunto adnominal. Então perceba que são nuances que vão fazer você acertar ou errar no uso da crase, beleza?
E aí eu quero voltar aqui com você para poder me certificar e entender se você está me acompanhando e, obviamente, o que eu vou fazer? Vou te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos. Porque uma vez que você conhecer o método Redação 4 Passos, você vai conseguir compreender melhor aqui as minhas explicações, porque aqui no formato do YouTube é tudo muito dinâmico, né? Aqui no formato do YouTube eu preciso, em até 20 minutos, abordar um tema. Eu tô chegando no meu limite agora. Então aqui no site você vai poder conhecer melhor, ver o preço, ver todas as condições, ver se vai te ajudar a usar propriamente a garantia, né, que tem 7 dias. Então eu te convido a conhecer o método Redação 4 Passos, beleza? Voltando então aqui para a aula, para a fase final, o que a gente tem? Na frente dos pronomes demonstrativos, então o que acontece? Você já entendeu que crase é preposição mais artigo. Só que na frente de pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, se você tiver o uso da preposição, vai ter que ocorrer a crase no próprio pronome. Então, quem fui? Se eu fui a algum lugar. Que lugar? A aquele serviço. Então é a mais aquele vira aquele. Apenas dou encomenda àquela funcionária. Quem dá encomenda a alguém. Quem é alguém? Aquela funcionária juntou, craseou aqui. Refiro-me a aquilo, para não ficar refiro-me a aquilo, refiro-me a aquilo que aconteceu. Então, na frente de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, tendo o uso de preposição pedida pelo verbo ou pelo substantivo, pelo adjetivo anterior, você vai ter o uso de crase no próprio pronome, tá? Essas formas aqui, podem até parecer novas para algumas pessoas, mas demonstra domínio do uso, domínio da modalidade formal aí da língua portuguesa e do uso de crase, né? Então vamos fazer uma retrospectiva dessas 3 aulas. O que é a crase? A crase é a fusão de uma preposição mais um artigo feminino. E a regra básica é essa: fusão entre artigo e preposição. E a gente viu, então, ao longo dessas aulas, os exemplos de usos obrigatórios, usos proibidos, e nessa aula foram os usos facultativos e os casos específicos, beleza? Com certeza. Vou deixar aqui para você uma playlist, uma aula que provavelmente seja do seu interesse, e vou novamente fazendo o quê? Agradecendo pela sua atenção e até breve!